Meu nome é Vânia Sato, eu sou psiquiatra, moro em Sorriso, Mato Grosso. Eu vou falar hoje sobre insônia e os transtornos psiquiátricos. Você já teve insônia? Você querer dormir, ter que acordar cedo no outro dia e não conseguir ou conciliar o sono, ou ficar acordando durante a noite, ou acordar muito cedo antes do que estava programado, e aí no outro dia você fica irritado, uma que não quer acordar, depois tem irritação, cansaço, uma fadiga, um nervosismo, né? Parece que tudo fica mais complicado naquele dia. Uma coisa é a gente estar preocupada um dia ou outro com alguém que a gente ama, filho, companheiro, mãe, pai, ou uma dívida para pagar, alguma preocupação no trabalho, alguma decisão que a gente tem que tomar, e aí fica com aquela insônia, mas passou o problema, resolveu, aquilo passa. Você imagine quem começa a ter insônia sempre, por meses, às vezes por anos, e causa um sofrimento, uma irritabilidade constante, e a pessoa, enquanto todo mundo está dormindo, ela está acordada, às vezes vai comer, causando mais um problema, que é a obesidade. Então, assim, quando chega para o psiquiatra, normalmente já tentou toda a higiene do sono, já passou por vários médicos, e não sei se por desconhecimento ou por preconceito, às vezes demora para chegar no psiquiatra. A higiene do sono todos vocês sabem. É diminuir a cafeína depois da 1 hora da tarde, dormir num quarto escuro, ter horário para dormir, tomar um banho quente, fazer esportes de relaxamento, meditação. São várias técnicas que se usam para a higiene do sono. Então, quando chega ao psiquiatra, a pessoa já tentou provavelmente toda essa higiene do sono e não deu certo e vem para uma avaliação. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em diversas cidades, demonstrou que as pessoas que tinham insônia, cerca de 40 a 50% tinha algum transtorno psiquiátrico. Eu vou falar então sobre algumas alterações psiquiátricas mais prevalentes com alterações de sono. Uma delas é a depressão, que cursa geralmente com tristeza, irritabilidade. A insônia normalmente ela é terminal. O que é terminal? É quando a pessoa acorda antes do horário que precisaria acordar. Mas também, quando vem acompanhada de ansiedade, geralmente a pessoa também tem dificuldade de conciliar o sono, de começar a dormir. E tem algumas pessoas também que, além de ter dificuldade de conciliar o sono, fica acordando durante a noite. As depressões geralmente cursam com um humor deprimido, desânimo, a fraqueza, a falta de planos, a desesperança, a irritabilidade, a falta de perspectiva, alguns com pensamentos de morte, outras mais graves com tentativas de suicídio. São vários sintomas que acompanham junto à depressão, que são características diagnósticas da depressão. No transtorno bipolar, principalmente na mania ou na hipomania, também é muito frequente as alterações do sono. A hipomania normalmente cursa com uma diminuição da necessidade de sono. A pessoa relata que ela dorme 4, 5 horas, às vezes 3 horas e acorda muito descansado. E junto com essas alterações do sono, há uma euforia, um aumento da sexualidade, tem gastos exagerados, uma irritabilidade, muito sem pensar, magoa as pessoas, se irrita facilmente, quer as coisas para ontem. E agora, na nossa sociedade, que é uma sociedade que exige bastante das pessoas, exige desempenho, as pessoas começam a achar isso normal e até gostam, né, de ter que dormir pouco porque produz muito mais, mas não sabe que também ao longo dos anos isso vai tendo consequências,
tanto para a concentração, para a memória, para a riqueza neuronal, para a capacidade de raciocínio e pensamento. Já na mania, quando as coisas se agravam muito, além da agitação psicomotora, às vezes parte para agressividade, não só verbal, até física, o pensamento se acelera muito, o sono cada vez mais diminuído o período de tempo. Mas diferente da depressão, que as pessoas têm uma queixa quando estão deprimidas, quando tem falta de sono, que se sente desanimada, na mania a pessoa acorda cheia de energia. Não tem muito cansaço, ela tem uma euforia, uma alegria, se acha melhores que todo mundo, muitas vezes se acha acima dos seres humanos, com poderes especiais, se considera Jesus Cristo ou Deus. A pessoa acaba gastando, às vezes se envolvendo em dívidas muito grandes, se envolvendo em muitos projetos que não consegue terminar, às vezes até fica sem dormir dias e dias. E normalmente quem procura ajuda, tanto na hipomania como na mania, são os familiares, porque a própria pessoa ela não se acha doente. Ela está agressiva, irritada, não dormindo, o pensamento acelerado, com delírios de grandeza e não tem consciência de que está doente. Nos transtornos de ansiedade, também há uma alteração de sono, e geralmente para conciliar o sono, porque a pessoa tem muitas preocupações. Mas ela chega em casa, ela não consegue descansar, ela continua trabalhando. Amigos, os familiares já acostumaram que essa pessoa resolve o problema delas. Então só chega problemas e ela começa a querer resolver problemas de todo mundo. Às vezes com consequências até no corpo, aumentando a pressão, dando arritmia, até tendo transtorno do pânico, uma irritabilidade, dores em todo o corpo e muitas alterações de sono. Com essa pandemia, houve um agravamento muito grande do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. No TEPT, além da insônia, é acompanhado de pesadelos, sonhos vívidos daquela situação traumática em que a pessoa vivenciou. Então ela revive durante o dia, os pensamentos sempre estão naquele evento traumático. A pessoa às vezes acorda assustada, o sono é interrompido abruptamente, assim, a pessoa acorda assustada, com taquicardia, com falta de ar. Agora, nesses últimos tempos, tem acontecido muito essas alterações. Nas esquizofrenias, é muito frequente também a insônia. Nas esquizofrenias, é muito frequente as alterações de sono, principalmente a inversão do ritmo. A pessoa começa a ficar acordada durante a noite e dorme durante o dia. Os critérios diagnósticos da esquizofrenia são alterações do pensamento, algumas comproduções do pensamento, como alucinações, delírios persecutórios, começa a se sentir perseguida, achando que na televisão estão falando dela, se referindo a ela, ela começa a ouvir coisas que as outras pessoas não ouvem, e sempre de cunho persecutório, tipo, o vizinho está falando de mim, ou os colegas de trabalho estão conspirando. Então são situações na esquizofrenia de cunho paranoide, em que a pessoa fica extremamente persecutória, ou se acha que está sendo comandada por raios, alguém está comandando o seu corpo ou seus pensamentos, que são os delírios de influência. Outras esquizofrenias têm um embotamento afetivo, um distanciamento social, todas cursando com frequência com alterações do sono. Eu vou falar um pouco agora das dependências. Nas intoxicações, por exemplo, por cocaína, crack, anfetamínicos, há uma perda do sono, uma insônia pela intoxicação. O passar da desintoxicação
a insônia se resolve e depois até a pessoa dorme bastante. Agora, uma coisa muito importante são as abstinências, principalmente do álcool, porque tanto o abuso de álcool como a dependência do álcool, muitas vezes a pessoa começa a usar o álcool como um indutor do sono. O álcool é uma das substâncias mais usadas como indutoras do sono, mas que com o tempo acaba criando outros problemas. Um que seria a dependência do álcool. A outra que seria que o álcool é assim, o álcool e normalmente na metade da noite a pessoa já começa a acordar, tem taquicardia, tem o refluxo esofágico, causando um mal-estar muito grande, os roncos, as apneias do sono, que muitas são agravadas com o álcool. Então, a pessoa começa usando o álcool e inicialmente acha uma beleza, porque dorme bem, depois vem as consequências. E quando já está com uma dependência muito grave do álcool, resolve parar de beber. Resolve parar de beber, uma das principais alterações na abstinência é a insônia. Fora outras coisas que podem acontecer, como tremores, irritabilidade, ansiedade, inquietação, alguns entrando até em delírio tremens, tendo alucinações principalmente de bichinhos na pele, né? Ou alucinações de pessoas, de monstros, que é o delirium tremens, cursa às vezes com convulsões. Um dos principais problemas da abstinência seria a insônia. Precisar um cuidado durante a abstinência para poder passar por esse período, mas passa. Uma coisa também que tem preocupado bastante a psiquiatria são as dependências de opioide, que a pessoa começa usando para dores e hora que vê está dependente, começa a ter que até simular dores para poder ser medicada, injetável em hospitais, mesmo não estando com dor, ela precisa usar medicação. É uma dependência gravíssima, uma dependência também vem se preocupando a psiquiatria, dependências de benzodiazepínico, que por incrível que pareça, não são os psiquiatras que prescrevem mais benzodiazepínicos. A pessoa está com insônia, começa a usar um remédio que meu vizinho usou, minha cunhada usou, e aí ela passa para mim porque não está usando mais, eu começo a usar, e aí não trata o que realmente está causando ou está sendo um preditor da insônia, porque muitas depressões, o fator preditor, isso é, os primeiros sinais é insônia. Então às vezes a pessoa passa anos tomando alguns benzodiazepínicos e isso ao longo dos anos vai se agravando tanto a depressão, podendo causar dependência dos benzodiazepínicos, podendo ter alterações de memória, de raciocínio, de cognição, e tem algumas outras medicações que não são os faixa preta, como são conhecidos, prescritos para insônia, que são os indutores do sono, que eles não são tão inofensivos assim como estão pensando. Nós temos visto dependências graves de indutores do sono e consequências graves com relação ao que a pessoa faz enquanto está sob o efeito da medicação. A pessoa não se lembra, então pode se envolver em situações perigosas e nem se lembrar. Nós estamos muito preocupados, que são medicações que são usadas, cronificam as doenças que não ficam bem tratadas ao longo dos anos. Se você tem o propósito de cuidar bem e restabelecer a tua saúde mental, procure eficácia e segurança para um tratamento efetivo. Muito obrigada pela atenção.